Então tá bom. Então assim, você pode fazer perguntas, tá? Tem os papeizinhos aí? Nossa equipe está aí. Você quer fazer alguma pergunta? Ó, quero fazer uma pergunta para o Gustavo. Como é que você aguentou o seu pai? Entendeu? Então lá, façam perguntas agora. 3 minutinhos para você fazer perguntas. Só que tem que escrever, tá bom, gente? Vocês têm papel aí para fazer perguntas? Pode fazer perguntas para nós. Ali atrás tem os papeizinhos, tá? Nós temos algumas perguntas já aqui. E a ideia aqui é o seguinte: a gente vai fazer a pergunta. Sim, falta a Camila. Cadê a Camila? Tá aí. A Camila também senta aqui. Tá? Papeizinhos. Deixa aqui na frente, ó, papel e caneta, o pessoal pega, tá bom? Temos algumas perguntas, mas... Muito bom. A Camila também trabalha com aconselhamento parental, né, com pais e filhos. Então, temos algumas perguntas aqui. Muito bom. Quando os pais e os pais, o pai ou a mãe, têm opiniões diferentes na correção dos filhos, como proceder? Não tem acordo. O pai quer fazer de um jeito, a mãe acha que tem que fazer do outro. Quem quer começar? O que é? A mulher tem razão. Casamento é isso, né, gente? Casamento é um relacionamento onde um tem sempre razão e o outro é o marido. Não é verdade? Não, estou brincando. Eu vou aproveitar e responder que meu marido não está aqui, né? Então a mulher é que sempre tem razão. Não. Vou aproveitar hoje, né? Eu vou dizer como foi na nossa experiência. Isso acontece muito, não acontece pouco. Porque nós trazemos a nossa própria história como filhos, a nossa formação. E quando nós casamos, é um processo, e não é um processo da noite para o dia. Não é com 1 ano de casados que você alinha tudo. É uma cultura familiar que vem junto. Então, nós decidimos primeiro que as nossas diferenças nunca seriam discutidas em público. Público que eu digo na frente dos nossos filhos. A gente não discute a nossa opinião divergente na frente deles. Então, tem divergência, a gente pedia, né, quando eles estavam em casa, dá um tempinho, a gente já volta. A gente sai, vai para o quarto, conversa, discute as nossas opiniões diferentes, pensa o que é melhor para eles, o que é melhor para a família, e, por fim, a gente sempre consegue chegar a algo que é melhor do que a opinião só de um ou de outro. Então, assim então foi. Tem um acordo. Tem um porque acordo. Às vezes tem um queda de braço, né? Não, é o meu jeito, é do seu. Quando existe um conflito, significa que algo precisa amadurecer, que eu sempre digo. Então tem que conversar, né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Edson, Cris? Eu lembro de uma vez, contei a história, lembra a história, amor? Nós estávamos... Isso acontecia muito, né? Um filho queria vir e pedir uma coisa, então ele insistia com o pai, pede para a mãe. Eu lembro dessa história até hoje, porque a Gabi estava insistindo ali numa coisa, tinha falado com a mãe, porque assim, o filho fala para a mãe a parte da mãe, fala para o pai a parte do pai, né? Você sabe como é que é, né? E ela estava argumentando ali, conversando na mesa de jantar, e o Gustavo falou assim: não adianta, Gabi, pode parar, eu já tentei, eles estão combinados. Porque a gente não dava uma resposta se não tínhamos um acordo, não é? Então precisa entrar em acordo. Outra sugestão que eu dou é: se vocês dois pais não conseguem entrar em acordo, peça ajuda, né? Peça conselho para um casal mais experiente. Filhos, querem acrescentar alguma coisa? Tem um livro chamado Resolução de Conflitos. A gente trouxe, mas já foi vendido. E ele fala exatamente essa pergunta: quando um casal tem opiniões divergentes, como eles entram em acordo? Aí ele propõe uma conversa que é muito interessante. Ele fala que às vezes uma palavra tem significado diferente para as pessoas, né? Então um pai fala, não, você pode chegar à noite para o pai, meia-noite, à noite para a mãe, 10 horas. O que o filho entende? O que eu quiser.
Ele vai entender. Então, Ele entende 3 da manhã, porque é noite. ele não... Então, assim, entra na parte da comunicação clara que meu pai falou, mas no livro o autor ele propõe algo interessante. Ele fala: primeiro vocês têm que ter um common ground, vocês têm que estar na mesma página sobre este assunto de horário, que é uma coisa que sempre teve em casa, horário de chegar em casa, né? Nós estamos de acordo que esse é o horário? Estamos de acordo. Isso era antes, não era só no calor da treta, porque, né, na hora que você está brigando e discutindo, as coisas perdem o controle, né? Então ele propõe isso interessante, ele fala: olha, achem o que tem discordância, acha algo que é em comum primeiro. Você concorda que se ele chegar fora desse horário, né, ele tá mais suscetível a... Começa com a parte que concorda. Exato. Acha um ponto de acordo primeiro, a partir daí expõe as histórias, experiências, para então chegar numa estratégia. Mas se não achar um ponto de acordo, vai ficar só argumento contra argumento. Amém. Quando o filho já é adulto, mas ainda mora com os pais, né? Deveria morar sozinho, mas não tem condições financeiras, e ele não obedece o que deve ser feito, não aceita ajuda, não aceita conselho. Quem quer responder? Mais perguntas, gente? Você pode trazer as perguntas, tá? Posso falar um pouquinho? Pode. Bem, é uma pergunta que tem várias coisas que nós poderíamos citar. A primeira coisa que eu traria como reflexão: o que seria obediência para esses pais, né? Porque se a gente parar para pensar, um filho adulto, a princípio, o controlar que não dá depois de determinada idade, a primeira infância ainda consegue, faça isso, faça aquilo. Mas uma pessoa adulta já tem gostos, já conheceu várias coisas, já desfrutou de vários momentos. Então, o que seria essa obediência, né? Porque, às vezes, uma obediência, talvez o filho não aceite, porque o filho olha e fala assim: meu pai e minha mãe querem me controlar, eu sou adulto, né? Então, o que é essa obediência? Será que é claro para o seu filho? O que está desconfortável? Porque talvez a gente use essa palavra obediência e a palavra é outra, né? Como pode resolver isso, filho? É o seguinte, tá desconfortável essa situação, eu não estou gostando da maneira que você está lidando, eu sei que você já é adulto, eu sei que você tem as suas opiniões, eu quero ouvir a sua opinião quanto isso que está desconfortável. Porque senão a gente vai para um caminho que sabe aquela corda, queda de braço? Tem que tratar como adulto. Ele já tem condições de ter escolhas, né? De tomar decisões. E o nosso papel ali é de orientar. Então, eu iria por um caminho um pouco inverso, né? Porque você já é um adulto, ele faz escolhas. Agora, olha, filho, está na minha casa, aqui na minha casa, assim, eu queria que fosse assim por esta razão. Você explica a mesma razão. Mas ele é um adulto. Um adulto é uma pessoa que consegue fazer uma escolha e assumir a responsabilidade por ela. Uma criança é alguém que ainda não consegue assumir a responsabilidade pelos seus atos, então ele precisa de ajuda de um adulto. Mas o objetivo do pai é que o filho seja capaz de assumir a responsabilidade por sua vida. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é legal falar sobre a definição dos papéis, que é uma coisa que a gente fala bastante. Por exemplo, eu tenho 35 anos, eu tenho 2 filhos, o meu papel de filha mudou muito de quando eu era uma criança, de quando eu era uma adolescente, de quando eu morava dentro da casa dos meus pais. Então, meu papel hoje como filha qual é? Ter isso definido. O papel dos meus pais de uma filha adulta também é totalmente diferente de quando eu era uma criança. Então, essa definição é importante, porque às vezes o pai está esperando do filho adulto uma obediência infantil, e não é isso, né? Muito pelo contrário, né? A gente cresce muito em conversas, em diálogos. Hoje, nós temos um outro tipo de conversa, a gente continua tendo conexão, mas eu preciso entender agora o meu papel como filha adulta e a minha mãe e o meu pai como pais de adulto. Então, eu falo de escrever mesmo, que uma vez eu escrevi, eu falei, não, mas eu com 35 anos estou obediente. Não é esse meu papel de filha. Não é mais mudou. Papai e filhinho. Não é mais papai e filhinho, exatamente. É papai.
Adulto, adulto. É adulto, adulto. Quando você tem filhos que não são do seu cônjuge, enteados, você, quer dizer, o filho é seu, não é? Mas não é do seu marido, não é da sua esposa. E quando eles precisam de ajuda, só que o cônjuge nega ajudar. Você, mãe, ajuda em secreto porque não tem apoio do seu cônjuge. Como é que fica essa situação? É assim, nós somos casados, você tem um filho de um outro casamento, eu tenho um filho de um outro casamento. Você não quer me ajudar com a minha filha, ou eu não quero te ajudar com o seu filho. Então, esse é um problema seu, seu filho. É assim que funciona? Seria isto? Alguém quer fazer considerações? Eu vou comentar, não é uma situação que eu vivencio em casa, porém eu vivencio isso bastante na escola, no ambiente escolar. Eu acho que é uma ilusão a gente pensar em casar com alguém sem aceitar tudo e todos. Então, quando a gente não casa com uma pessoa, a gente casa com a sua família. No caso, uma mulher ou um homem que tem um filho de um casamento anterior, eu não vejo isso como um peso, eu vejo isso como um imenso privilégio de poder abraçar, de poder amar, de poder receber. Até porque uma das coisas que eu acredito muito que, sendo pais ou não, uma geração tem responsabilidade de amar e de investir na próxima geração. Quanto mais ainda com alguém dentro da sua casa, que você pode investir e poder trazer uma vida talvez diferente, muito melhor do que a anterior. Então, para mim, filho do meu marido seria meu filho, da minha esposa, no caso dos homens, é seu filho, sua filha. Vem tudo junto, e é um privilégio. É um privilégio. Eu também penso como a Priscila, né? Porque não tem como você falar ex-filho. E a gente vê muitos casos de os pais, depois que se juntam, um deles decide: o teu filho não vai mais morar comigo e vai embora, né? E fica sem lugar para morar, fica assim. Isso não é propósito de Deus, não. Então, essa mulher ou esse marido realmente tem que rever as questões, né? Ser claro no que falar, no que você quer, porque eu não faria, eu não admitiria isso, né? Eu acho que tudo tem uma conversa e eu sou responsável pela vida do meu filho. O outro pode até não achar que ele é, mas eu sou. Então, aí são escolhas assim mais difíceis, mas tem que ser feita uma decisão. E também tem a questão do propósito do casamento, né? Porque não é uma questão de filho, é uma questão do propósito do casamento. Eu casei para quê? Se eu casei para eu ser feliz, que é o que a gente fala no curso do Casados e Felizes e tudo mais, então pouco importa o que os outros vão fazer. Agora, se eu tendo a Olivia, agora minha filha, agora eu estou entendendo que é filho ser herança do Senhor, ela pertence ao Senhor. Então, quando um casal se junta também, apesar das marcas e das dificuldades que carregam, tem que haver um consenso, né? Um casal que concorda, gente, é muito poderoso. Um casal que concorda na educação, as janelas do céu, a situação muda. Mas por isso que a concordância tem que existir no casamento, antes mesmo de só se aplicar com os filhos. Atenção, a questão é o seguinte, vou aqui ampliar a pergunta. Tá, tudo bem. Tem uma filha dela, que não é minha, e está tudo bem, só que eu não me arrisco a ajudar, porque eu não me sinto capacitado, eu acho que não é meu papel. Eu acho, como é que eu vou falar? Porque tem muitas situações, será que vai me aceitar? Porque a gente já tratou muitos casos dizendo o seguinte: então, como é que eu posso falar para o filho da minha esposa o que é certo? Porque eu não sou o pai. Eu não sou o pai. Então, existe também essa dificuldade. Então, eu penso que, primeiro, precisa conversar claramente, não é? Cada caso é um caso, obviamente, aqui não dá para cobrir todos. Mas, assim, não está ajudando porque não se sente capaz, se sente responsável porque não se importa. Se não se importa, precisa de arrependimento. Se não se sente capaz. Então, aí, vamos voltar para criar confiança? Como é que eu posso ajudar a filha
da Marisa que não é a minha? Eu tenho que ganhar a confiança dela. Não é verdade? Construir confiança. Entende? Leva tempo, né? Então, assim, não é uma questão tão simples, entende? Mas, assim, ajudar em secreto, porque não tem o apoio, aí se não existe acordo, é um conflito, volta à pergunta inicial. Precisamos eliminar essa questão. Quer completar alguma coisa? A Camila, alguém? Não? Ô César, é só uma frase de acréscimo nisto, é porque quando há um divórcio, separação, a gente se refere assim, minha ex-esposa, ou meu ex-esposo, mas não existe ex-filho, né? Então, é só para lembrar isso, né? A gente precisa ter claro que o filho continua sendo filho, por isso que é muito importante o acordo, conversar, fazer todas as conexões e o próprio casal saber os papéis de cada um, mas o mais importante, a frase que o Gustavo disse, né? Quais são os objetivos, né? Quais são os valores que eu tenho para assumir essa responsabilidade, mas muito importante, não existe ex-filho. E outra coisa, aproveitando, algumas vezes a gente aconselhou casais, e qual era o problema? O problema é assim, estamos aqui no casamento, tem os filhos dela e os meus, só que eu falo para os meus filhos, e também os delas ouvem, eu falo mal da minha ex-mulher, ou ela fala mal do ex-marido. Como falou o Palumbo, não tem ex-filho. Então, veja, se você fala mal continuamente do seu ex-marido, da sua ex-mulher, para os seus filhos, você não está construindo confiança com seus filhos, você está criando um conflito. Mas ele é um crápula, ela abandonou, não sei. Gente, tem que tratar o primeiro relacionamento, tem que tratar o divórcio, tem que haver perdão, e você tem que chegar numa solução ali. Não adianta você falar mal do mãe dele, não falar mal do pai dela. Amém, irmãos? César, é muito rapidinho. importante. Eu acho que antes de pensar nos filhos, a gente precisa pensar na relação matrimonial. Eu primeiro preciso resolver a minha comunicação com o cônjuge, para depois chegar aos filhos. Porque se também eu só ter o foco, o filho, eu não vou tratar a dificuldade de eu me comunicar. É né? verdade. Então, é algo que antecede, né? Às vezes a gente está pensando só lá, ele não escuta e não me ajuda com o meu filho. Então, o que será que está faltando para melhorar a minha conexão com o cônjuge, a minha comunicação com ele, para daí sim ele me ouvir com relação ao filho? Muito bom. Outra pergunta, como fazer para conquistar novamente o carinho dos filhos, quando eles são mais ligados a um do que ao outro, mais ligado a um do que ao outro pai? É isso? Acho que é isso, né? Como é que eu reconquisto o carinho dos filhos? Pergunta? Um filho tem mais... Pelo que eu entendi, um filho é mais próximo do pai do que da mãe do que do pai. Como é que eu posso conquistar esse filho? Eu acho que o importante é não comparar, né? Essa questão da comparação, às vezes, faz com que você mesmo afaste o seu filho de você, né? Então, tem que ter cuidado das não comparações entre os dois. E eu acho que a conquista é você renunciar mesmo, é renunciar o teu coração, ser vulnerável, né, se aproximar, entrar num mundo particular, igual o César falou aqui, dele. Fazer com que ele, né, se apegue a você, mas nessa questão de estar compartilhando o seu coração também. Né? Não se sentir superior, né? Mas ser vulnerável. Então, eu acho que é uma das questões. É verdade. Sem vulnerabilidade, não tem aproximação. Né? Quando você pode ser fraco diante do seu filho, aí começa a se construir pontos. Eu só queria acrescentar também algo que minha mãe falou, que trazendo assim para a nossa vida particular, né? É muito importante, para mim, com a visão de filha,
quando os pais se interessam pelo que o filho interessa, né? Então, que nem minha mãe falou, entrar no mundo do filho. Então, para mim, isso fez total diferença. Ter tempo de qualidade. Para mim, os tempos de qualidade fizeram muita diferença. Então, acho que é mais essa questão, assim. Deixa eu prestar atenção no meu filho. Nossa, ele tem se interessado por isso, por aquilo. Então, eu vou entrar no mundo dele, vou fazer tal coisa com ele, vou passear. Então, por exemplo, eu gosto muito de passear. Então, minha mãe sempre me chamava para passear, até hoje, né? Filha, vamos passear. Então, eu acho que essa questão, assim, de fazer o que o filho gosta e fazer junto, ter esse tempo de qualidade, eu acho muito importante. Eu ia falar disso, né? E, às vezes, o que nós temos, por exemplo, a nosso favor? As 5 linguagens do amor. Nós podemos descobrir a linguagem de amor, né, predominante do meu filho, do meu cônjuge. E uma coisa, assim, muito legal que a gente pode fazer é perguntar para o filho. Filho, eu quero estar mais próximo de você. Eu quero me conectar mais com você. O que eu posso fazer para me aproximar de você? Eu vou dar um exemplo assim. Meu pai jogando bola não é muito bom. Jesus, a exposição. Quando ele está falando que não é muito bom, é que não dá nem para mencionar. Na primeira parte eles falaram de mim, agora eu posso falar deles, né? É assim. Mas meu pai jogando bola, não dá, né? Como um bom atacante, ele é um bom escritor de computador, assim, não? Mas ele sempre me incentivou a fazer os esportes. Eu lembro de quando eu era adolescente, lá a gente morava em São Paulo, eu ia na escolinha de futebol e tudo, ele via meus treinos, via os jogos, via o campeonato. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Mas ele estava ali. Então, sabe, muitas vezes esse ponto de conexão não é você ser especialista no que o seu filho é. Meu filho gosta de TikTok, eu não sei nem abrir o WhatsApp. Você não precisa aprender a usar o TikTok. Você pode entender o que ele vê lá. Você vê uma música, você vê um filme. Vou te levar para assistir o Homem de Ferro, o Batman. Eu estou dando um exemplo, não entendi nada, mas você está lá. Aquilo gera uma marca, gera uma experiência. Uma experiência gera uma memória, né? Gera uma memória que gera uma conexão, né? Então você não precisa ser expert. A gente vê alguns pais falando, não, mas eu não consigo entender tudo que o meu filho fala. Tudo bem, ouve com atenção, tenta pegar um ponto, fala, filho, o que é isso? E aí começa a partir daí. Se eu pudesse acrescentar 2 coisas, isso da conexão, né? Uma coisa muito interessante que eu podia viver na minha vida é que eu sabia que tudo que eu falasse para minha mãe, meu pai ia saber também. E não no sentido de fazer fofoca, mas isso ajudava que o meu pai soubesse o que eu passava, né? Nessa pergunta, eu não sei se especificamente algo aconteceu, houve uma ruptura, houve um machucado, ou se é apenas um distanciamento de afinidade, conexão. É legal quando vocês compartilham entre os, né? Porque eu não falava pro meu tudo que eu passava, mas eu falava para minha mãe. Mas eu sabia que o meu pai sabia, porque de alguma forma meu pai perguntava para mim ou aparecia assim na minha vida. Eu estava até contando para o Caio que quando eu era adolescente surgiu uma ferramenta que você podia fazer perguntas anônimas, né? E as pessoas podiam te fazer perguntas anônimas e você respondia. E aí do nada um dia apareceu uma pergunta assim: oi, por que você fez por que você abriu a sua conta neste lugar? E aquela pergunta mexeu comigo, né? Eu fui ver meu dia, aí à noite meu pai falou: você viu a pergunta que eu te deixei lá? Você? E eu achei muito interessante, porque ele sabia no que eu estava envolvida, certamente porque minha mãe comentou, porque ele estava, ou porque meus irmãos também falaram para ele, mas eles sabiam o que eu passava, um conversava com o outro. Então, não tenha segredos em relação ao seu filho. Não exponha, claro, né? Mas eu acho que nem existe expor entre pais e filhos, né? E a outra coisa que eu ia falar principalmente se você tem filhos adolescentes, trate seu filho como igual. Não converse ele de uma posição, eu já passei por isso, eu já vivi por isso, eu venci. É verdade, você já passou, você já venceu, você já esteve lá. Mas ele só vai ouvir de você se você falar aqui, no mesmo nível. Porque quando você falar no mesmo nível, você não vai falar de um lugar que você já esteve, você vai falar de um lugar que você está.
E aí a sua fala, ela é de experiência, ela não é de maturidade, de superioridade, ela é de experiência. É a minha filha, gente, eu fico apaixonado, entendeu? Nós estamos rindo aqui da pergunta. É isso aí. Eu mostrei a pergunta para minhas duas filhas aqui, e elas estamos rindo. A pergunta é essa: como separar as relações quando a família tem um negócio e existe um atrito? Por exemplo, chefe e pai. Então, nós temos uma empresa, eu sou chefe, pai e pastor, é pior ainda, entendeu? Como separa quando tem um atrito? Agora é com vocês. Nós vamos fazer o Joaquim Pô para ver quem ganha. Olha, é difícil. Não é uma coisa simples, né? Mas a maturidade ajuda. Eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente tem 11 anos de casado, 12, 13 anos lá. Fui eu que pedi, gente, para trabalhar com meu pai. Mas eu vim, mas foi legítima escolha mesmo. Eu escolhi, e já fazem 13 anos. E pelo fato de eu ter tido uma experiência, 3 experiências de trabalho fora, ou seja, eu já tinha tido um chefe que não era o meu pai. E as referências, eu tive coisas boas e coisas que foram muito ruins. Então, isso me trouxe um quesito assim, ele não é tão ruim assim que nem, né? Parece que é, como chefe, tá, gente? Estou falando como chefe. Porque o meu pai... Porque como o meu pai, ele é muito, como ele falou, o perfil dele é muito objetivo. Quando ele entra numa função, ele entra numa função. Eu não. Eu sou, vocês já perceberam, né? A comunicação, eu gosto de saber, percepção do ambiente, os sentimentos. Então, essa parte foi a complicada para mim de entender que ali ele estava simplesmente desempenhando a função dele objetivamente. E eu precisei aprender a respeitar o meu pai neste quesito. E a aceitá-lo como ele é. Ele é assim, ele não está fazendo por mal, ele não está fazendo porque é pessoal comigo. Quantas conversas a gente teve com a minha mãe sobre isso, né? Minha mãe, não é com você, Gabriela, não é com você, né? Mas sempre teve isso na nossa família, essa questão da gente falar o que estava sentindo e pensando. Então, nessa abertura, minha mãe dava essa instrução. E realmente, hoje eu entendo que a maioria das questões que eu achava que eu tinha um grande problema com meu pai, não era um grande problema na situação de trabalho que nós estávamos vivendo, mas eu estava misturando todas as bolas. Então, como filho, lembra aquela questão dos papéis? Entenda o papel. O papel de um chefe é diferente, né? Existem coisas que ele tem que comunicar com você claramente, você tem que entender que é o papel dele, e o seu papel é respeitar aquilo e pensar, se eu estivesse em qualquer outro lugar, como eu faria? Né? Como eu faria? E a outra coisa é dar o feedback para ele, né? No caso do meu pai, como ele troca, assim, ele entra no... Às vezes eu falo, pai, eu não tô... É boa isso que eu vou falar, é bom. Eu tinha que falar assim para ele, agora eu estou falando com o meu pai. Aí ele até largava assim, o computador e olhava para mim, né? Mas eu precisava, porque só que demorou, gente, para eu sacar isso aí. Demorou, né, Davi? Eu ficava durante muito tempo, Davi falava, você está me ensinando tudo há 11 anos. Só faz 2 que está melhor. Mas é verdade, gente. Mas a gente está aprendendo. Então, assim, eu entender essa limitação dele e ele entender que às vezes ele precisa ter um pouco mais de percepção de ambiente também. Ele também não, se ele se concentrar demais, não, pai, dá uma olhada aqui por cima, o que está acontecendo aqui e tal. Então, acho que essa questão de você entender o seu papel como funcionário, fazer como você faria em qualquer lugar, dar o feedback e chegar numa construção, num ponto legal em comum. Posso acrescentar algumas coisas? Que eu vivo essa situação, né? De trabalhar em família. E é um desafio grande. Eu vou tentar elencar muito rapidamente
A primeira coisa que eu pensei, ouvindo também a Gabi, é que o relacionamento no trabalho acaba sendo um reflexo do relacionamento que você tem em casa. Se você tem um relacionamento de respeito, de acolhimento, de um ouvir o outro, a gente precisa aprender a ouvir, né? Isso reflete positivamente no trabalho. Uma outra questão que foi muito importante para nós é que nós buscamos algumas ferramentas para nós nos conhecermos melhor. Quem caminha com a gente mais de pertinho sabe, nós fizemos leitura de livros, testes, assessments diferentes, e foi muito especial. Isso é uma coisa que aconteceu e que hoje se reflete no trabalho. Quando nós fizemos aquele teste dos Descubra os seus pontos fortes. Nós fizemos em casa os 4. E eu lembro um dia que nós sentamos ao redor da mesa para falarmos os pontos fortes de cada um. E foi tão especial que eu descobri que os meus filhos têm pontos fortes que eu não tenho e eu preciso deles. Então, para muitas, hoje mesmo, eu tenho um filho que completa 28 anos mês que vem e um que completa 24 anos daqui 2 meses. Então, os 2 são muito mais novos que eu. Mas eu passo decisões do trabalho, quando tem a ver, por eles. Porque eu sei que um é analítico, por exemplo. Tem um ponto forte que ele é analítico. Então, eu sento com ele. Felipe, eu tenho essa situação aqui, eu queria ouvir você. Qual é a sua opinião? Eu tenho um outro que ele é estratégico. Então, eu preciso organizar esse evento, como que você faria? Então, isso tem sido muito positivo e eu faço isso o tempo todo. E hoje, para mim, os pontos fortes deles me ajudam em casa e no trabalho. E mais um que também assim que foi muito importante para nós, é que eles pudessem vivenciar os relacionamentos no trabalho como todas as outras pessoas também da empresa. Eu acho que é uma responsabilidade, um peso, uma cobrança muito grande quando a gente quer que eles sejam... não, ele é o filho do dono. Não, ele é o Felipe, ele é o Davi, né? Quem trabalha comigo sabe que até quando eles eram alunos, né? No caso, nossa educação, a nossa empresa. Então, como alunos, a gente deixava eles serem alunos, serem funcionários, poderem errar, poderem consertar, poderem aprender. Então, poder dar essa leveza a eles permitiu uma passagem muito boa, muito positiva, e que hoje nós podemos continuar trabalhando com eles, porque tem esse relacionamento. Então, assim, eles agregam demais à empresa, porém, eles são como todos, assim como Fabiana, que trabalha comigo, está aqui, Paula, que trabalha comigo, Bispo, que trabalha comigo. Todos eles agregam demais, e os meus filhos também. E no trabalho, eles me chamam de Pri. Eles não me chamam de Mommy. Eu, em casa, é Mommy. Mas no trabalho, o Felipe até me escreve. Quando ele vai escrever trabalho, eu já sei. Ele fala, Pri, eu queria te passar esse projeto. Já sei que é, né? Então, acho que são algumas coisas que me vêm muito rapidamente, assim, e que têm sido extremamente positivas. Desculpa prolongar um pouco. Eu ia falar também que tem alguns momentos que, às vezes, tem que olhar que também, ser muitas vezes da família, às vezes a pergunta foi no tom negativo, né? Como é que a gente... porque o ambiente está ruim, então como é que a gente organiza? Vê pelo lado positivo. Durante um tempo eu trabalhei junto com meu pai em São Paulo e a gente estava partilhando de processos muito tensos, que muitas vezes o que a gente podia fazer como pai e filho era orar, que era uma coisa que talvez ele não poderia fazer com outro funcionário. Então tem um lado positivo também de trabalhar em família, que não é só o negativo. É lógico que é bom colocar limites, né? Tipo, sei lá, na mesa do jantar nós não vamos trazer a pauta do trabalho aqui, né? Vamos criar um limite, né? Senão todo o ambiente vira só sobre trabalho. Às vezes a empresa está passando por uma situação financeira difícil, o filho sabe, né? Como é que lidar com isso? Então, olha, a gente conversa, aí é outro assunto de como gerir bem o trabalho, que não dá para falar, mas olha pelo lado positivo. No meio do seu trabalho você pode chamar o seu filho ou o seu pai e falar, olha, vamos orar para a situação. Olha essa percepção que eu tive. Então também tem um lado positivo que falta a gente às vezes enxergar mais intencionalmente, né? Nem tudo é só negativo, né? Eu vou começar com uma piada.
Se você trabalha com seu pai, algum dia eu vou chegar para você e falar, muito fácil trabalhar com o pai, né? Você fala, quer trocar? Porque é difícil mesmo essa mistura. Então vamos abolir com essa ideia que trabalhar com o pai é fácil, tá? Nunca fale isso para ninguém, é muito chato. Uma coisa que é... Não, é muito chato falar isso para você, entendeu? Às vezes a pergunta a pessoa trabalha, com quem você trabalha? Com meu pai. Ai, que fácil. Entendeu? É isso. Não é que é chato trabalhar com o pai, não é isso. Não. Mas também, né? Então, algumas coisas que eu posso falar. Como eu faço, tá? Eu sou muito diferente da minha irmã e do meu irmão. Então, eu faço muito que nem o Felipe. Quando eu estou numa reunião, meu pai é César, ele não é pai. A minha irmã fala, vou falar com meu pai. Eu não. Eu falo, vou falar com o César. Foi a maneira que eu consegui para aprender a separar, né? Quando eu, por exemplo, quando eu quero falar algo com o meu pai que relaciona a Milena, a filha, eu marco um horário depois do trabalho. Eu não falo com ele durante o trabalho. Porque foi a maneira que eu também aprendi. Porque eu aprendi que muitas vezes eu culpava só o meu pai pelo que acontecia, mas eu tinha muita influência em como eu ditava o meu relacionamento. Né? Então, eu aprendi que se eu tinha que discutir algo com ele numa empresa, eu discutiria se fosse meu chefe. Você está errado. Não vejo assim. Acho que deveriam ser daquela forma. Então, isso que eu digo assim, no trabalho, né? E é uma coisa que eu aprendi. Quando eu comecei a ter muitas rixas, eu fui orar e o Senhor falou para mim, né? Você trabalha para mim, trabalha para o Senhor. Então, se como filho você aprender a ter essa consciência, o meu trabalho é para o Senhor, não é para o meu pai, e você aprender como o Senhor nos ensina a trabalhar, no nosso tempo, nas nossas prioridades, nos nossos projetos, aí é mais fácil, porque quando você for ter um conflito com o teu pai, você vai conseguir entender, não, beleza, não vou deixar isso me afetar. E também o que a Pri falou, assim, você vai levar para o trabalho tudo que você vive em casa. Então, se você trabalha com o teu filho, você tem uma questão com o seu filho, resolva. Você peça perdão. E se você é o filho que tem problema com o seu pai, perdoe seu pai. Né? Eu acho que é isso. É mais difícil para os filhos, acho que para os pais, né? Eu vou dizer qual que é a minha questão com os meus filhos, com trabalhar junto. É que eles não entendem, às vezes, que quem toma as decisões da empresa sou eu e não são eles. Não é uma gestão democrática, né? Não é uma gestão democrática. Não. É uma instituição democrática, porque, veja, nada funciona sem eles. Nada. Só que aí, eles misturam o pai com o chefe. Por exemplo, a empresa está com uma situação difícil. E aí, quando, por exemplo, né, uma pessoa que cuida do dinheiro, do caixa, traz as coisas, vai fazer o reajuste, eu falo, e o seu reajuste? Não, pai, para mim não precisa. Aí você não tem que me chamar de pai. Eu tive brigas, e ela falou assim, quem é que disse que você não vai receber férias? Ou você não vai receber reajuste só porque você é meu filho e minha filha? Tudo bem, se tem alguém nesta empresa que eu posso pedir, olha, não vou te pagar o 13º em dezembro, vou pagar em janeiro, porque eu tenho que pagar os funcionários, eu posso pedir. Já aconteceu. Mas aí eles ficam tentando ajudar, aí eu falo, vocês não me ajudam, porque Deus tem recursos. Quer dizer que Deus tem recursos para pagar os funcionários da minha empresa, mas não pode pagar vocês? Não, isso não funciona. Ele tem condições de pagar, porque vocês dão a vida por isso aqui. E ainda vocês aguentam o seu pai. Deveriam receber mais por isso, né? Então, as minhas questões com eles é quando eles assim, porque eu não acho justo eles receberem menos, porque são meus filhos. Muito pelo contrário, entendeu? Então, a outra coisa porque às vezes eu falo, olha, entre eu e vocês, eu tenho mais experiência que esse negócio, vai acontecer assim, 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 tá? Aí acontece, pai, por que você sabia? Não é porque eu sou um guru, é porque eu sabia. Então aí eu fico irritado porque eu não quero ver eles. Aí é eu que misturo, certo ou não? Porque
eu quero matar um cliente que destrata meu filho. Outro dia a Gabriela estava sendo destratada por um cliente que se dizia cristão. Mas eu fiquei com uma raiva que eu comecei a falar alto no meio do nossos, onde ficam trabalhamos juntos. Eu falei, eu vou pegar, passa esse cara para mim que eu vou pegar ele. Ainda bem que ela não passou. Esse cara, sabe esse cara grosseiro que trata mal, ainda se é mulher, trata pior, como se fosse, não suporto esse cara que destrata a mulher, sabe? Não vou ficar irado, tudo bem, já está perdoado. As mulheres dão de 10 nos homens aí, gente, muitas coisas, né? Por que eu fico assim indignado? Porque são meus filhos, aí eu não posso misturar. Eu tenho que deixar eles serem os profissionais. Então é mais difícil trabalhar pais e filhos, sabe? Mas eu vou dizer, se a gente tiver pendências fora, porque o trabalho é o trabalho, sabe? Agora, se eu tenho pendências fora, aí o trabalho não funciona mesmo. Outra coisa, meus filhos sabem que a hora que eles quiserem trabalhar em outro lugar, eles têm toda a liberdade de. Nunca os prendi na minha empresa. E eu já falei, inclusive falei para um deles aqui. Você não quer trabalhar em outro lugar? Vai ser uma pena, para achar alguém que nem você para esse salário vai ser difícil, mas você é o meu filho, você é minha filha, eu invisto em você. Amém? Uma pergunta para Milena. Como filha mais nova que passou por último pela adolescência, você podia citar 3 pontos favoráveis e desfavoráveis da influência dos seus pais na adolescência? Já a exposição paterna. Pode falar, filha. Olha o que você vai dizer. Aqui o papel para eu ler. Nossa, gente, muito obrigada. Então, 3 motivos favoráveis e 3 pontos desfavoráveis. A dos pais. Então, assim, 3 pontos favoráveis. Precisa, não tem. Tem, você está caçando porque está difícil. Não, já pensei. Eu estava pensando no terceiro. O primeiro é o seguinte. Meus pais, acho que comigo, eles conseguiram me ensinar a pescar, não me dar o peixe, entende? Eu sinto que, como terceiro filho, foi esse o benefício que eu tive. Eles não apenas... Claro que eles me diziam não quando eu precisava dizer não e sim quando eu precisava dizer sim. E aquilo era o suficiente. Mas, na grande maioria das vezes, eles me ensinavam a tomar a decisão. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu posso dizer que é favorável. Eles me explicavam, de maneira que, quando eu fosse viver a situação, eu poderia... Peraí que tem o cabelo no olho. Eu poderia tomar a decisão, eu poderia decidir pelo sim ou pelo não, né? Outra coisa que foi favorável, sendo a terceira filha, eu esqueci. Tá. Uma coisa que eu estava até pensando em casa, né? O que meus pais fizeram para mim quando eu era adolescente que me contribuiu? Eles me ensinaram a ouvir o Espírito Santo. Mas assim, ensinar mesmo, ensinar que ouvir o Espírito Santo não é só literalmente ouvir uma voz falar, Deus falar, um versículo que lê de alguma maneira pimba na tua cara. Isso não existe. Não, existe, né? Não estou falando que não existe, existe. Mas eles me ensinaram as maneiras mais simples de ouvir o Espírito Santo e de ter as experiências, porque eles sabiam que se eu tivesse a minha experiência, eu não ia pisar fora tão fácil, entendeu? Ia me levar muito tempo para pisar fora. Eu sou uma pessoa, e as pessoas diziam até isso, eu falo para as meninas que vão no GCM, era muito difícil você teimar comigo ao contrário, entendeu? Se eu falar para você não, eu ia aguentar aquele não por muitos anos. E eu conseguia fazer isso, eu me vi favorável a fazer isso, porque meus pais me ensinaram a ter as minhas experiências e as minhas convicções, entendeu? Porque quando você vive pela convicção de outras pessoas, é fácil
quando não tem ninguém, quando o medo passa, né? Eu falo para as meninas, não obedece a Jesus por medo, porque o medo passa, né? E a terceira coisa que pode ter, que foi favorável, eu acho que porque eu sabia que os meus pais já tinham visto de tudo. Visto de tudo. Não, tipo assim, nada que eu ia falar para vocês ia falar, nossa, chocante. Porque eu sei que os meus irmãos já tinham feito muita coisa. Não assim, nada contra. Eu não entendi a frase. É verdade, gente. Agora, três coisas desfavoráveis. Bom, 3 coisas desfavoráveis. Não, existe sim. Primeiro de tudo, os meus irmãos podiam mandar muito em mim, não é sério. Às vezes, quando você é o terceiro filho, o pai pensa assim, esse filho já viveu, ele pode ajudar aquele lá. Mas às vezes precisava ser o pai e a mãe, entendeu? Então, meus pais, nas melhores das intenções... Ai, Caio. Meus pais, nas melhores das intenções, às vezes tentavam dar para os meus irmãos a voz de um conselho, a voz de uma direção, de uma opinião, mas eu queria meu pai e minha mãe, entendeu? Então, é isso, assim, não terceirize, às vezes, o que você sabe que você tem que falar, né? Outra coisa que foi desfavorável. A seguinte frase, você é igual ao seu irmão, entendeu? Quando vem essa frase, até hoje às vezes eu escuto, eu falo, não, eu não sou igual ao meu irmão, nem a minha irmã, né? Então, né, entenda a singularidade do seu filho, né? E às vezes o terceiro filho, a gente é mais quietinho, assim, eu falo bastante, mas às vezes a gente precisa assim, agora todo mundo vai fazer um silêncio que a Milena vai falar. Às vezes a gente precisa desses momentos da escuta direcionada, entendeu? Porque às vezes os filhos mais velhos já estão mais tempo na casa, eles são confortáveis para falar, para fazer o que quer. E às vezes o filho fica lá, tipo, não, meus pais nunca me menosprezaram. Isso pode acontecer com o segundo também. Eu percebo isso muito no meu sobrinho mais novo, que ele fica assim, todo mundo me ouve, todo mundo me ouve. Aí eu falo para ele, eu estou te ouvindo, porque eu sei como é isso. Então, às vezes, cria um espaço para o seu filho mais novo. É fácil ser pais, não, né? Estamos acabando, já estamos no final, né? Tem várias perguntas, mas assim... Como faço para o meu filho me ouvir quando ele não quer me ouvir? Bom, tem várias causas. Quando eu descobri, por exemplo, que a minha filha não queria me ouvir, eu falo da Gabriela porque, assim, a primeira experiência com um filho mais velho é onde você, né, é a primeira. O segundo melhora e tudo. O problema que eu descobri, pelo menos, é que eu não estava ouvindo ela. Eu que não ouvia. Sabe, pai, talvez não é que o seu filho não está te ouvindo, é que você não está ouvindo ele. Você não está ouvindo ele. Então a impressão que dá é que ele não te ouve, porque a comunicação tem 2 lados. Muitos pais acham que a comunicação é uma coisa que sai de uma direção só, não é? Não sei se mais alguém tem algo a dizer, né? Eu acho que é sempre a questão, o que é ouvir. Às vezes, a nossa comunicação, meu problema com o meu pai, geralmente era esse, assim, ele estava com um objetivo, foco, uma questão da comunicação, e muitas vezes não era o mesmo que o meu, e a gente não conseguia entender isso, que a gente às vezes não estava na mesma sintonia, na expressão do que a gente estava querendo dizer, né? E hoje a gente tem mais sabedoria e eu pergunto, você está tentando falar isso? Aí aconteceu sexta, ele olhou para mim e falou, não é isso. Eu falei, então, eu tinha entendido isso.
né? Então, isso dá para fazer com criança já, né? Quantas vezes eles estão... Você acha que eles estão falando uma coisa que você vai chegar e já vai arregaçar com aquela bronca. Ele está falando de uma coisa mínima. Ele está falando de uma percepção, ele está falando de uma questão que ele... Às vezes até ele não sabe nem usar a palavra correta e usou uma outra. E aí deu a entender que era uma coisa muito maior do que era. Então é você entender, nunca partir do pressuposto negativo. Acho que isso é uma coisa muito importante no relacionamento, né? Eu quero entender realmente de fato o que você está querendo dizer. E eu quero que você entenda também aquilo que eu estou comunicando para você, para que a gente tenha uma comunicação efetiva. Posso rapidinho, gente? Uma outra coisa importante será que é o momento de ouvir? Vou dar um exemplo prático, de crianças. Às vezes seu filho está jogando videogame. Está ali, super entretido na hora do videogame, e aí aconteceu uma coisa, você quer tratar aquilo que aconteceu na hora do videogame. Ele não vai estar disponível, de fato, para te ouvir. Às vezes, ou a criança está com sono, ou está com fome. Então, tem questões da adolescência. Teriam vários exemplos para a gente dar aqui. Então, será que aquele momento é o momento de tratar ou conversar sobre aquilo? A gente precisa pensar nisso também. E a gente que trata com jovens e adolescentes, pais, é natural que o seu filho tenha marcas com você. Assuma isso de uma vez por todas. Quando você sabe disso, o melhor início de um relacionamento de restauração é o pedido de perdão. Um filho nunca esquece quando um pai pede perdão para ele. Mas eu não sei porquê. Então, pai, às vezes você não vai saber. Às vezes você pode chegar, filho, eu fiz uma coisa com você, pai, eu não quero falar. Filho, me perdoa. Perdoa se eu levantei a voz. Pede para o Espírito Santo trazer a memória. Quando você pede perdão, por mais que seu filho não responda automaticamente naquele instante, algo foi quebrado ali. E uma reconexão pode começar. Só que se não há perdão, não adianta. Você pode vir com um argumento perfeito, chamar a tia, a avó, falar, olha o que o pastor falou, viu? E não vai ouvir. Porque o perdão é o que restaura o relacionamento, não é mais informação. Então o perdão restaura muita coisa. Outra coisa que eu fazia com meus filhos quando eu queria que eles me ouvissem, eu fazia uma coisa que eles gostavam. Então, por exemplo, eu lembro que durante uma época na vida deles, eu aprendi isso, eu queria ter feito mais, fiz poucas vezes. Mas, por exemplo, se eu queria que o Gustavo me ouvisse, era só levar ele para comer um lanche no shopping. Quando tinha comida, ele prestava toda a atenção. Quando eu queria que minhas filhas me ouvissem, levavam no shopping para comprar roupa. Aí elas ouvem você sempre, Então, faz alguma coisa você. Outra coisa, não faz no geral de passeada com os filhos. Você tem que fazer com cada filho separado. Faz separado. Eu ia falar isso, que a gente chegou num momento de tanto desgaste e que a gente brigava, e aí eu ia pro meu quarto chorar, quem mais é assim que nem eu, chora, sim, Lili. E eu queria que meu pai fosse bater no meu quarto e chorar comigo, entendeu? Meu pai estava assistindo televisão lá embaixo. E o meu pai nem tchum, E a minha mãe, cadê o César? E muitas vezes, e eu tive que liberar perdão para o meu pai por isso, porque não é uma coisa que ele fez intencional, mas fez falta para mim, era uma coisa que eu queria. E a minha mãe, perspicaz, percebia isso. E ela sempre dava um jeito de meu pai saber. Gabriela tá chorando lá no quarto. Gabriela tá chorando no quarto. Graças a Deus que tinha pessoas sensíveis na família, Sim. E aí, muitas das vezes, o meu pai não sabia como se expressar, E ele me escrevia cartas. Então, eu quero encorajar você, pai e mãe, a achar uma maneira de você se expressar. Porque muitas vezes você não consegue, na hora que olhou, travou, Dá aquela trava. Mas meu pai ele escrevia cartas quilométricas, assim, depois a gente se abraçava e falava, pai, tá tudo bem, passou, vamos para
para a próxima. Então, achar uma maneira de você conseguir expressar de se conectar, o que você quer falar. achar uma maneira de conectar. Eu vou falar bem rapidinho. O seu filho não vai te ouvir se o único momento que você tem para conversar com ele é quando você quer dizer para ele uma coisa que ele não fez ou que ele tem que fazer. Então, você tem que cultivar com seus filhos outros momentos. Converse com ele em outros momentos, assim ele vai te ouvir. Tanto quando você quer dar uma ordem, quanto quando você está conversando. Seu filho não vai só te ouvir se o único momento que você quer que ele te ouça é quando você vai sentar e vai falar: você fez A, B, C, D, F, G, H, J, K. Se você não conversou com ele antes, você não tem um relacionamento, um tempo com ele antes, realmente. Mas você gostaria de ouvir alguém que só senta com você para... Tem uma última pergunta para a gente encerrar. Queria fazer para a Priscila. Você trabalha com escola, tem muitos pais lá e tudo, tem suporte. Qual é o problema mais recorrente e o que você diria para os pais? Qual é o problema que pega hoje? Que você está lá e vê que está pegando? Tem muitos desafios que nós temos no dia a dia. Até eu sempre falo que os pais dão mais trabalho que os filhos, né? Mas tem um em especial que assim é uma bandeira que eu tenho levantado ao longo dos anos. O que eu mais ouço dos pais é: eu quero que meu filho seja feliz. Aí vocês vão dizer: mas esse é o problema? Ele é um problema quando a gente entende que o nosso filho tem que ser feliz o tempo todo. E que nós somos agentes promotores da felicidade dele. E se eles estão infelizes, eu tenho que encontrar o culpado, aquele que roubou a felicidade do meu filho. Aí é um colega de classe, aí é um professor, é um funcionário da equipe. Eu tenho que encontrar, porque meu filho não pode estar infeliz, ele não pode voltar para casa infeliz. E a bandeira que eu quero levantar com vocês hoje, e como cristãos, o nosso papel como pais não é fazer os nossos filhos felizes. Lembrem-se disso. Porém, o nosso papel é ajudar, auxiliar, encorajar, viver junto, caminhar junto, para que eles encontrem felicidade, encontrem alegria em toda e qualquer situação. Então, isso tem sido algo muito precioso. E eu sempre ensinei para os meus filhos, e quando pais me permitem falar isso na escola, eu falo. Eu até, muitas vezes, para pais que não são cristãos, eu nem cito de onde vem, mas eu digo, quer dizer, que é um princípio milenar, mas eu digo a eles que tem uma pessoa incrível que eu conheci um dia, lendo um livro maravilhoso que é a Bíblia, que diz que eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, quer com muito, quer com pouco, quer na fartura, quer na limitação. Então, eu creio que se nós pudermos contribuir para que os nossos filhos descubram essa alegria em qualquer situação, nós vivemos muito mais frustrações do que momentos de vitória e sucesso no nosso dia a dia. Hoje mesmo tive uma experiência e com isso eu encerro. Nós tivemos uma semana muito diferente, muito atribulada. A nossa semana começou com um golpe que meus pais caíram na segunda-feira. E aí à noite meu marido me liga e fala assim: minha mãe caiu. Eu falei: não acredito. Hoje de manhã meus pais caíram no golpe, agora ela caiu. Eu falei para você avisá-los do golpe, porque tinham clonado o número do Felipe. Ele: amor, minha mãe caiu. Aí eu falei: então, quanto que eles depositaram? Aí ele falou: amor, volta a fita. Minha mãe caiu no chão, está sangrando, quebrou, fraturou. Aí eu: ai, nossa, aí que caiu minha ficha. E a semana foi de hospital, de consultas, de mudança dos meus sogros para casa na quinta-feira. Nossa casa está de ponta cabeça. O Davi se ajustando, mudando de quarto, cedendo o quarto, indo para o chão. Aí hoje de manhã, ainda para completar, foram instalar um ar-condicionado, furaram o cano na parede, jorrou água pela casa toda, fechou, ficamos sem água, né? Aí entra pedreiro, entra encanador. Até agora, antes de eu vir para cá, eles estavam ainda lá. E aí eu sentei com o Davi, e eu vi que o Davi estava um pouco irritado,
porque ele tinha feito atividade física, tinha ido fazer um monte de coisa e chegou em casa e não podia tomar banho. E aí ele estava sem quarto, sem cama, o quarto todo sujo com a bagunça que os pedreiros e a água, né, e o encanador fizeram lá no quarto dele, sem banho, sem lugar certo para poder almoçar, tudo diferente. E eu falei para ele, Davi, que prova legal hoje. Legal? Eu falei, que prova legal para todos nós. Porque a gente vive falando isso, a gente precisa encontrar alegria no meio de tudo. E ele falou, mami, apesar de tudo, ele falou, o dia foi legal, o dia foi alegre, a gente está junto, a avó está melhorando, né? Então, assim, não tem segredo melhor para a gente ensinar os nossos filhos, só que começa conosco. Nós temos que vivenciar isso. Desculpa, pastor César, estou eu aqui. Aqui, ó, não me deixaram vir ontem, aí eu estou querendo falar tudo hoje. Então, desculpa, mas eu queria compartilhar isso. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Muito bom. Foi útil para você? Beleza? Amanhã, eu e a Marisa vamos falar de manhã para casais, tá? Vamos falar sobre, não pais e filhos, mas relacionamento marido-mulher.